possuímos livre-arbítrio? Esse é um tema polêmico, com certeza não é um tema fácil e já envolveu vários debates e discussões. Contudo, nós vamos fazer alguns apontamentos para tentar compreender melhor essa questão. Fique conosco. O livre-arbítrio denota uma possibilidade de fazer escolhas sem ser forçadas ou predeterminadas por alguma necessidade natural para fazer o bem ou o mal. Se formos analisar a palavra arbítrio ou árbitro, por exemplo, um árbitro, torcedor fanático do Corinthians, não poderia arbitrar um jogo de final de campeonato entre Corinthians e Palmeiras, pois estaria inclinado para um dos lados. Da mesma forma, hoje nós seres humanos temos inclinações pecaminosas nas nossas decisões, de forma que nesse sentido nós podemos dizer que não temos livre-arbítrio, nós temos uma livre agência, ou seja, podemos fazer escolhas, tomar decisões, contudo, essas escolhas são inclinadas à nossa natureza pecaminosa. E em relação à nossa salvação, se Deus não agir primeiro, as nossas escolhas seriam inclinadas a cada vez mais nos afastarmos dele, como nós vemos nas Escrituras. Deus criou Adão e Eva com livre-arbítrio. No seu estado de inocência, tinham capacidade de querer e fazer o bem e agradar a Deus. Contudo, eles pecaram contra Deus. O salário do pecado é a morte, física, espiritual e eterna. O pecado de Adão afetou todos os seus descendentes que já nascem com o pecado imputado de Adão, ou seja, o pecado original. Sendo assim, nascemos inclinados para o mal. Todas as nossas faculdades foram afetadas pela queda de Adão. Isso não quer dizer que somos tão ruins quanto poderíamos ser, pois ainda existe algo que freia a nossa maldade, que se chama graça comum, que é diferente da graça especial que é dada a todos os crentes. A graça comum é dada a todos os seres humanos. Por isso, esse não consegue construir edifícios, compor músicas, etc. Ainda vemos o resquício da imagem e semelhança de Deus, mesmo no homem caído. Contudo, este está morto espiritualmente, não consegue salvar a si mesmo, não consegue obedecer à lei moral de Deus, não consegue buscar a Deus por si só. Se Deus não agir primeiro, o homem está perdido. Como certa vez disse o professor Franklin Ferreira, se você acha que tem livre-arbítrio, por que não para de pecar? Quando alguém é despertado por Deus, regenerado, quando Deus abre os olhos do pecador para compreender o Evangelho, as boas novas que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, este arrepende-se dos seus pecados e crê em Cristo. Essa pessoa agora passa a ter vida, tem condições de relacionar-se com Deus, buscar a Deus. Contudo, ainda não é perfeito, ainda peca, mas está vivo espiritualmente. No futuro, na consumação de todas as coisas, os que esperam no Senhor serão glorificados, ou seja, não terão mais a possibilidade de pecar. Sendo assim, entendemos que o ser humano foi criado com livre-arbítrio, mas depois da queda, ele passou a ser inclinado para o pecado, pois foi afetado pelo pecado original de Adão. Então o homem já nasce inclinado para aquilo que é mal, morto em seus delitos e pecados, e não consegue buscar a Deus por si só, a não ser que Deus venha intervir com poder e dar vida a este que está morto espiritualmente. E mesmo depois da regeneração, ainda cometemos pecados, ainda não somos perfeitos. Logo entendemos que nós temos livre agência e não livre-arbítrio. Ou como alguns preferem dizer, nós temos livre-arbítrio, mas não liberdade. Como a seguinte citação de Agostinho. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Agostinho. Em relação à soberania de Deus e à responsabilidade humana, nós entendemos que a Bíblia afirma as duas coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas e o homem é responsável pelas suas atitudes. Como relacionar as duas coisas, eu não sei, é um mistério, nós não temos como compreender, porém temos que crer nas duas coisas. Deus é soberano, a sua vontade vai se cumprir e o homem é responsável pelas suas atitudes. Isso vai além do nosso entendimento. Sobre o assunto, eu recomendo o vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!